Inicializando vetores com métodos de entrada. Mas só para finalizar aquela aula anterior, a gente vai mostrar aqui também como a gente mostrou os valores com for. Eu mostrei na aula de laço de repetição também que nós temos um laço específico que é o for each, tá? Esse for each ele é utilizado especificamente para mostrar valores de vetor. Ele é mais conciso. Então, aqui eu estou mostrando, é para esses exemplos aqui, onde eu quero mostrar os valores do vetor. Aqui eu estou modificando o valor, aqui eu estou mostrando. Então, como é que eu faria para mostrar pelo for each isso daqui? Eu vou pegar, claro que o meu vetor já está preenchidinho aqui, né? Modificado aqui, tudo com os valores. E agora vamos usar com o for each. Vou colocar o meu vetor for, o meu laço for, e vou declarar uma variável que vai ser do mesmo tipo de dado que o vetor guarda. Né? Então, aqui é um vetor de inteiro, então eu vou colocar um inteiro. E eu vou dizer que vou dar um nome para essa variável, vou colocar que é num mesmo, colocar esse pontinho aqui, e vou pegar o nome do vetor, número 3, bem aqui, tá? E aí, eu vou só fazer assim, olha só que interessante. Eu mando mostrar num, bem aqui, olha só, num, número, tá? Número, e aí ele mostra aqui para mim tudinho. Ó, é muito mais fácil usar um for each. Por que for each? Para cada posição do meu vetor, eu vou percorrer ela e colocar um num e mostrar. Então, ele vai fazer isso 90 e 100 vezes. Tá bom? Então, mostrando valores com for each. Tá bom? Agora, né, tem mais exemplos aqui com for each para outros tipos de dados. Para double, para char, para boolean, tá? E string e por aí vai. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre iniciar vetores utilizando métodos de entrada. Olha só, aqui eu utilizei vou colocar aqui um outro exemplo. Exemplo 03. E aí, nesse exemplo, eu vou, ao invés de gerar um número aleatório, ou ao invés de iniciar diretamente o vetor, eu vou pedir para o usuário fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui. Vou pegar vou dar uma melhorada nesse exemplo, né? Vou pegar esse mesmo aqui, um vetor de 9 posições, bem aqui. Vou colocar aqui de 100 posições, vetores, tirar esse 3 aqui, tá? A estrutura, declarando meu vetor, que eu sempre tenho que fazer isso, né? Declarando o vetor e instanciando também, né? Declarando e instanciando. Aqui eu vou ter que fazer meu scanner, se eu quero pedir para alguém, para algum usuário. Então eu vou declarar meu scanner, bem aqui, scanner, entrada igual new scanner system.in. Olha que interessante, pessoal. Toda vez que a gente está trabalhando com vetor, a gente tem essa palavrinha new aqui. Desculpa, toda vez que a gente está trabalhando com objeto, a gente tem essa palavrinha new aqui. Porque aqui é de fato que ele está sendo criado na memória. Olha só, aqui eu estou declarando, aqui também eu estou declarando uma variável do tipo scanner. Mas ela só vai ser criada na memória depois do new. Aqui também. Aqui eu vou importar o pacote lá em cima. Beleza. Aqui dentro, pessoal, né? Vou fazer do zero aqui para a gente ir praticando. Então, eu vou colocar for. Tem que colocar minha variável de controle, tá? Vou colocar, é comum a gente usar i aqui mesmo, tá? Pode ser qualquer coisa, mas eu vou colocar i. Int i. Vou começar com zero porque a gente está trabalhando com vetor, tá? Então, sempre é da posição zero, que a gente vai ter que trabalhar mesmo, tá? Vou dizer que a minha variável de controle vai ficar vendo se é verdadeiro ou falso até a posição do meu vetor. Posição do tamanho máximo do meu vetor, que é o ponto length. E eu vou dizer que a cada iteração ele vai dar um count mais para eu ir pegando da posição 0, 1, 2, 3, 4 até 99. Certo? Aqui tem um probleminha aqui. Beleza. Como eu quero pegar do usuário isso daqui, gente, vou diminuir que eu não vou ficar 100 vezes aqui não, vou colocar só 3, tá? Como eu quero pegar do usuário esse valor aqui, então eu tenho que pegar o meu vetor,
tá? Vou dizer que a posição que eu quero adicionar, os valores que eu pegar do usuário, então a posição 0, 2, posição 0, 1 e 2, que nesse caso ele é 3, né? Então vai começar da posição 0, quem? O i, sempre é o i aqui. Tem que colocar o índice. Coloca a posição. E eu vou dizer então agora, eu vou colocar entrada, que é o meu scanner, que eu sempre usava antes mesmo, ponto next int, porque o que eu vou pedir para o usuário são inteiros, né? Vou armazenar no vetor de inteiro, vou colocar aqui. Pronto, se eu fizer isso, ele já está pedindo para o usuário. Tá, mas não está mostrando nenhuma mensagem. Se você quiser, você pode ficar bonitinho ali. Colocar uma mensagem para ele receber. Tá, ó. 1, 2, 3. Tá colocando 1 na posição 0, 2 na posição 1 e 3 na posição 2. Posso colocar uma mensagem aqui para melhorar? Entre com um número. Olha só. Ele vai ficar melhor desse jeito. E eu ainda posso, agora, vou usar um for each só para a gente ver ali o que ficou. Int num, tá? Vou colocar o nome do vetor, números. E eu vou mandar ele mostrar aqui. Números. Mais num, né? Finalizar agora para mostrar tudo. Yes. Então, executa aqui. Olha só. Entre com um número. Falta um espaço ali, vou dizer 1. Entre com o número 2. Número 3. Ele mostra depois 1, 2, 3, 4. Então, ó. Usando um método de entrada para iniciar um vetor. Usando o for each para mostrar os valores de um vetor. Então, a gente vê aqui, né, esses dois exemplos. Se fosse outro tipo, gente, a mesma coisa. Só vou ter que colocar o tipo aqui, né? E aqui também vou ter que tomar cuidado. Na hora que se for uma string, eu tenho que colocar next line. Né? E aqui, se for uma string também, eu tenho que colocar aqui uma string, né? Que ele vai mostrar aqui embaixo. Tá? Então, aqui a gente já vê que se eu fosse usar um for para mostrar os mesmos valores aqui de baixo, olha só como é que ele ficaria mais verboso, né? Int i igual a 0, né? Igual a 0, i menor que números.length, que é o tamanho do meu vetor, i mais. Aí aqui eu teria que retornar, a voltar a colocar a posição do meu vetor, números na posição i, tá? Maisinho aqui. Olha só. Os dois estão mostrando, mas esse daqui é bem mais rápido. Tá vendo? Ah, eu tenho que entrar com os números aqui, né? Eu usei o scanner, mas é a mesma coisa para o GeoOption Pane, tá? Pode usar o GeoOption Pane aqui à vontade também. Ok? E aqui tem um outro exemplo para entrar com o scanner. E para finalizar, nós temos algumas regrinhas aqui que a gente tem que tomar cuidado na hora de acessar vetores. Tá bom? Na hora de acessar, na hora que a gente usa o for para mostrar, ou o for each para mostrar. Trabalhar com vetor, é importante seguir algumas regras básicas para garantir que você acesse os elementos corretamente. E para evitar o famoso Array Index Out of Bounds Exception. Eu falei isso para vocês agora há pouco, quando eu tentei acessar um índice que não existia no vetor. Então, o índice de um array em Java começa com 0 e vai até n-1, onde n é o tamanho máximo desse vetor. É o tamanho dele, né? Isso significa que o primeiro elemento é 0, nesse caso o nome do array é array, e o último elemento é n-1, onde, por exemplo, aqui n é 1, 2, 3, 4, 5, é 5. Então, o último elemento está na posição 4 aqui. Tentar acessar a posição 5, uma na outra posição, mostrei esse exemplo para vocês, vai dar um erro de array index out of bound, ou seja, array fora dos limites, tá? Então, a gente pode, já mostrei esse exemplo, mas temos que tomar cuidado com isso daqui. Então, antes de acessar um índice, sempre verifique se ele está dentro do tamanho do array.
Você pode fazer isso usando a propriedade length, que é o tamanho, que eu mostrei para vocês também, que retorna o número de elementos do array. Olha só, tá? Números.length. Aqui retorna o tamanho do array, tá?